Boa noite a todos. Eu sou a Cássia Nasser, presidente da Sojipa, e esta webinar foi organizada para todos vocês, para que a gente possa trazer as novidades em relação ao rastreio do câncer de colo de útero, o que muda na prática. Ela demonstra o compromisso da Associação de Ginecologia e Obstetrícia com a atualização científica baseada em evidências, em seguir as diretrizes fornecidas pelo Ministério da Saúde. E esta noite eu gostaria de convidar, para fazer essa abertura conosco, o Dr. José Fernando Macedo. O Dr. José Fernando Macedo é presidente da Associação Médica do Paraná. Ele demonstra essa parceria da Sojipa, com também a Associação Médica do Paraná em levar informação atualizada para os médicos generalistas. Doutor Fernando, além de presidente da Associação Médica do Paraná, foi presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, presidente por 5 gestões da Regional Paraná, da mesma sociedade, foi vice-presidente da Associação Médica Brasileira, diretor científico e diretor de defesa profissional. Doutor José Fernando, muito obrigada por estar conosco e eu convido o senhor para uma breve palavra. Boa noite, doutora Cássia, nossa presidente da Sojipa, doutora Maria Isabel, doutora Rita. A satisfação de estar aqui, vocês não queiram saber quanto é para mim, como presidente da Associação Médica, essa parceria com a Sociedade de Ginecologia, que estava muito afastada da Associação Médica nos últimos 10 anos, mais ou menos, e essa presença da Sojipa aqui nos deixa felizes, porque a parceria vai ser em benefício de todos os médicos do Paraná. Dizer para vocês que o tema de hoje é deveras importante, pela prevenção do câncer de colo de útero, e tenho certeza que a doutora Rita vai dar um show para nós. Então, eu, como cirurgião vascular, vou aprender um pouco de prevenção de câncer de colo de útero. Obrigado. Obrigada, doutor Macedo. Gostaria de apresentar também a nossa debatedora, a doutora Maria Isabel Lavorante, presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, capítulo Paraná, e também médica do Ambulatório de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia do Hospital de Clínicas. E a nossa apresentadora, a nossa palestrante, a doutora Rita Mayra Zanini, que é professora titular de tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná e chefe do setor de patologia do trato genital inferior e colposcopia da Universidade Federal do Paraná. Doutora Rita, doutora Maria Isabel, muito obrigada por estarem conosco essa noite. Passo a palavra. Obrigada pelo convite, doutora Cássia. Prazer imenso em estar com vocês nessa discussão que tem importância aí nacional, a mudança do rastreio do câncer de colo do útero. Acredito que vai ser muito produtivo e após a apresentação da doutora Rita, faremos algumas considerações e traremos aí importantes informações para a população geral e para os médicos que vão estar aí na linha de frente do combate ao câncer. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu quero dar uma boa noite aos meus colegas da mesa aqui do webinar, que eu entrei assim, meio sorrateira, não consegui nem cumprimentá-los. Então, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. E agradecer à nossa presidente da Sojipa, Cássia Nasser, pelo convite, pela ideia de fazer o webinar, E ela foi muito feliz, por quê? Porque está na hora de a gente falar sobre prevenção de câncer de colo, quer dizer, sempre esteve, mas agora mais ainda, devido à mudança nas diretrizes para o rastreamento do câncer de colo. E nós soubemos, então, que essa semana, inclusive, já foi publicado oficialmente as novas diretrizes, a parte 1, que é a parte do rastreio. Agora nós estamos trabalhando na parte 2, que é a parte do segmento, nas mulheres com o teste alterado. Então, eu acho que vem de encontro esse webinar, deu o timing correto mesmo, agora, nesse final de agosto, aí, quando foi dia 18 agora, que já foi realmente publicado oficialmente, e saiu a portaria, inclusive,
Então, e já implantado esses embriões, alguns estudos em alguns lugares do Brasil. Então, é muito bom para nós podermos participar disso, conversar sobre isso. Bom, então nós vamos falar para vocês, conversar um pouco sobre, né, as novidades no rastreamento do câncer de colo uterino pelo teste do HPV. Nós sabemos, então, que o cenário do câncer de colo é muito ruim aqui no Brasil, né, com 17 mil novos casos na estimativa do INCA para 2023 e 2025, são casos novos anuais, né, e com 7.200 óbitos só em 2023. E o que nós pensamos disso? Isso é um problema que já mostra de saúde pública, por quê? Porque essas mulheres que vão a óbito, que têm câncer invasor, geralmente são mulheres na faixa etária dos seus 42 anos, que têm filhos pequenos ainda em casa e fazem parte da força laboral. Então, esse é um problema de saúde pública, e o que mais nos incomoda é que o câncer de colo é uma doença insidiosa, ela demora muito tempo, desde que haja infecção pelo vírus do HPV até que apareça o câncer invasor. Isso demora décadas, às vezes 2, 3 décadas. Então, isso mostra o quê? Que essa doença pode ser controlada. Por quê? Por meio de atitudes de prevenção. Então, a prevenção primária, que seria a vacinação, e a prevenção secundária, que seria o rastreamento dessa doença com o consequente, né, diagnóstico precoce e intervenções precoces também. Então, a OMS, em 2018, né, ela fez um chamado global, né, para que haja uma eliminação do câncer de colo de útero como problema de saúde pública. E a OMS define o quê? Uma redução, né, da incidência de 4 casos por 100 mil, lembrando que a gente falou agora que no Brasil são 15, né, 15 casos por 100 mil, e em 2000, isso seria o desfecho, seria aquela finalidade, né, que a OMS se propõe. E em 2020 ela lançou metas para promover e acelerar esse propósito. Quais seriam as metas? Seriam o 90, 70, 90. 90% das meninas, então, vacinadas contra o HPV até os 15 anos, 70% das mulheres rastreadas com teste molecular de alta performance para a detecção do DNA oncogênico entre 35 e 45 anos, e 90% das mulheres identificadas com lesões precursoras e câncer de colo recebendo tratamento. Não adianta eu diagnosticar e eu não intervir. Essa chamada, então, ela mobilizou vários movimentos aqui no Brasil, né? Vários estudos. Ela reforçou essas iniciativas que buscavam a viabilidade do rastreamento com testes moleculares. Então, foi o programa preventivo, realizado na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, né? Realizado pelo pessoal, pelo staff da Unicamp. Outro programa que está sendo ainda, e foi implementado e está rodando, é o Útero é Vida, em Pernambuco, né, também sobre um rastreamento organizado, baseado em testes moleculares do HPV. Um outro projeto de autocoleta, né, que está sendo realizado em Maringá, e o projeto Marco, que está sendo realizado em Brasília e em Manaus, né, lembrando que a região norte é a região com maior índice, né, de câncer de colo invasor no Brasil. O que nós sabemos em termos de rastreio, na parte histórica? Nos anos 90, alguns países europeus eles fizeram a transição de programas. Claro, a citologia estava lá, a citologia foi introduzida pelo Papa Nicolau, pelo Jorge Papa Nicolau. Na década de 60, alguns países começaram a usar a citologia nos seus programas, mas de uma maneira mais oportunista. E na década de 90, os países europeus, alguns deles, fizeram uma transição de um programa oportunista para um programa de rastreio organizado. E eles viram o quê? Que houve uma baixa muito grande, uma queda na mortalidade por câncer cervical, e essas reduções foram sustentáveis. Então, o que seria um programa de rastreio bem sucedido? É aquele organizado, onde existe uma informação à população, uma boa cobertura,
para garantir o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, e um monitoramento contínuo. É um dos fatores que faz com que haja uma obstrução na melhora, né, dos índices, dos indicadores de mortalidade, é justamente porque no nosso país, como em grande parte dos países também da América Latina, Sudeste africano e mesmo no próprio Estados Unidos da América, né, tem um padrão oportunista. Então, o padrão oportunista é aquela mulher que ela vai procurar o ginecologista, ela pede para fazer o exame, ou quando ela vai no consultório do gineco ou na UBS, ela pede, ou o colega realiza o exame. Né? Isso deixa um vácuo muito grande, porque nós não temos controle de qual população que está sendo rastreada, né? Que pertence a uma população-alvo, ou quem é que faz esse exame. Então, a cobertura nossa aqui no Brasil ainda é muito baixa. E o que acontece nos cenários de rastreio oportunista? 60%, 70% dos cânceres, quando são diagnosticados, eles já estão em estágios avançados. Então, a morbimortalidade é muito alta. Eu sempre trago nas minhas aulas de rastreio esse slide desse trabalho realizado na Inglaterra, em 99, que mostra um achado muito interessante. Eles tinham uma taxa de mortalidade de câncer invasor alta, 16 casos por 100 mil, quase 16, 15,8, é o que eu tenho no Brasil hoje, né? Tá? E a partir de 87, eles introduzem, nós estamos vendo aqui nessa linha, né, o programa organizado com o Cal-Recall. Né? E o que a gente vê nessa linha vermelha do gráfico? Há uma queda expressiva do número da taxa de câncer invasor, passa a praticamente 10 casos por 100 mil e aumenta a cobertura. Então, isso é o ideal no rastreio organizado, uma cobertura de 70% no mínimo, né, com uma taxa, né, grande de queda na doença invasora, que realmente é o desfecho final de um rastreio, impedir, né, o câncer invasor. Então, como nós falamos, isso foi conseguido, como no gráfico anterior, na Inglaterra, com a citologia oncótica, com a citologia. O que nós sabemos da citologia? Que a sensibilidade dela, né, é de 55%, na média, né, na média. Isso é um trabalho feito, né, uma meta-análise, mas é na média por 55% de sensibilidade. A especificidade dela é boa, é 96%. Mas essa baixa sensibilidade faz o quê? Com que nós tenhamos que fazer maior número de repetições do exame, porque pode haver falsos negativos. E a gente sabe que os falsos negativos vão de 8% até 40%, porque a citologia é um método feito por muitas mãos. A primeira é do médico que colhe, que faz a coleta, o segundo, o citotécnico que monta a lâmina, e o terceiro, né, a pessoa que lê. Mesmo com a citologia em meio líquida, que diminui esses steps, o número de falso negativo é alto. O que então os autores viram, os gestores de saúde pública viram, a OMS viu, o IARC viu, né? Que o HPV é a causa necessária para o câncer de colo de útero. 70% dos cânceres, eles são causados pelo HPV 16 e 18. Então, o que eles pensaram? Se a gente detectar as mulheres que são positivas para o HPV, a gente já vai ter um foco maior na detecção. A gente vai acabar aumentando a sensibilidade. E foi o que aconteceu. Então, tem um trabalho também publicado em 2020 pelo Batla, né, que ele compara, né, a citologia com o teste do HPV, e ele vê que a sensibilidade da citologia é de 55%, mas a do HPV é 95%. Então, houve um aumento muito grande de sensibilidade no teste do HPV em termos de detecção das lesões precursoras. A especificidade do teste da citologia é 97%, do teste HPV é um pouco menor. Então, ele perde um pouco em especificidade em relação à citologia oncótica. Bom, então, houve uma pergunta. Será que o teste, se a gente mudasse, né, porque a citologia tem o problema da sensibilidade, eu sei que eu tenho que ter um teste muito sensível quando eu faço qualquer tipo de rastreamento,
a prioridade em rastreamento, em termos de performance do teste, é que seja um teste sensível, né? Então, o que eles viram? O teste HPV é sensível, mas será que ele seria seguro, efetivo, com a citologia no rastreio primário? Será que ele poderia ser uma boa alternativa em relação aos métodos tradicionais de rastreio? Então, essa foi uma pergunta realizada no mundo inteiro, e vários trabalhos foram feitos, né? Foram cortes grandes, com 100 mil mulheres, em vários países ou bloco de países multicêntricos, né, no mundo inteiro. O que eu trago para vocês, eu tenho trazido nas minhas aulas, é sempre o resultado do estudo preventivo, né? Porque é um estudo recente, foi feito aqui no Brasil, na cidade de Indaiatuba, né, com o staff da Unicamp, e publicado no Scientific Reports, né, que é uma revista de alto impacto. Então, o que esse trabalho vê? Eles compararam o quê? Uma corte de mulheres, 20.550 mulheres, que foi de outubro de 2017 a setembro de 2022. Elas realizaram somente o teste do HPV. Compararam com uma corte histórica entre janeiro de 2012 a dezembro de 2016, com 41.387 mulheres, que foram feitas, né, foi realizada só a citologia. Então, aqui nós temos HPV, no outro braço está a citologia. O que eles viram, então? É um achado assim, chamativo, que a idade média da detecção do câncer de colo, né, pelo teste do DNA do HPV, foi de 41 anos, contra 52 anos das mulheres, das doenças que foram detectadas em mulheres, né, de 52 anos. Então, aqui já mostra o quê? Que existe um ganho de 10 anos em relação à citologia quando nós usamos o teste do HPV. Outro achado bem interessante, eles estratificaram por grupos etários. Quando nós vemos mulheres do grupo etário entre 40 e 49 anos, onde tem o câncer invasor, o que nós vemos? Que o teste do HPV detectou 51%. A citologia, 11%. Porém, quando nós vemos a comparação com o grupo etário de 50 a 64 anos, nós vemos o contrário. 14% dos casos foram detectados pelo teste HPV e 36% pela citologia. O que isso mostra? Que a citologia ela chega mais tarde, tem um gap maior, por conta, muito provavelmente, de testes falsos negativos, ou também de mulheres que não foram fazer o rastreio. Então, já existe um ganho notório do uso do teste do HPV em relação à citologia. Em relação ao adenocarcinoma, o ganho também é muito grande. 21% de detecção com o teste HPV contra 14% contra a citologia. Nos casos de câncer invasor, um achado bastante interessante, né? 62% dos casos diagnosticados foram pelo teste HPV no estágio microinvasor. Já a citologia só detectou 14% no estágio micro. Então, mostra que o quê? Que o HPV, ele detecta 10 anos antes, mulheres de 40 anos, e ele detecta também estágios, claro, mais iniciais, né? Então, mostrando a grande vantagem dele em relação à citologia. E nós vemos aqui, né, o que corrobora esse achado. A citologia, ela detectou 56% dos cânceres no estadiamento 2 e 3, contra 17% no braço do HPV, mostrando que o HPV detecta mulheres mais precocemente, com estádios mais precoces também. Então, o que foi feito? Né? Todos esses trabalhos e outros mais, a gente só trouxe aqui os mais citados na literatura, mostraram que os dados confirmam que o rastreamento baseado no teste do HPV do DNA ele é mais eficaz para detectar o câncer cervical precocemente, reduzindo, é claro, a mortalidade e permitindo intervenções mais oportunas. Quanto antes a gente detecta, menor a mortalidade, menor a morbidade, né?
Aí, a grande pergunta também, quando que eu vou iniciar o rastreio? Nós sabemos que nas diretrizes atuais, com a citologia, o grupo etário, foco, alvo, é de 25 a 64 anos, né? Então, quando nós iniciaremos o teste com HPV? A gente tem que se lembrar sempre dessa curva, eu também gosto de mostrar muito isso aqui, é um slide super didático, que mostra a história da infecção pelo HPV, e a associação, o que acontece, né, com as curvas no pré-câncer e no câncer. Então, o que eu vou ver? Que a média etária mundial da sexarca seria 15 anos. Então, nós vemos que logo após a sexarca, a coitarca, a curva da infecção vai lá para cima. Né? É enorme. A infecção é muito, muito comum. Essa curva ela vai decrescendo à medida que a pessoa vai ganhando tempo de idade, né? Vai aumentando a faixa etária. E nós sabemos que quando chega nos 25 anos, né, começa a queda. A curva cai e ela segue reta lá para frente. Então, isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque não se faz o rastreio, não se deve coletar nenhum teste HPV antes dos 25 anos. E nós estamos vendo aqui, por quê? Porque eu vou detectar um monte de infecção pelo HPV, que são, na sua maioria, transitórias. Né? Então, o que eu deixei aqui nesse quadradinho? Olhem bem, né, que existe um lado, um bloco nessa curva que é muito chamativo. Olhem aos 25 anos, ela está um pouquinho mais alta, e olhem aos 30, que ela está já praticamente estabilizada. Então, a OMS e alguns países europeus preconizam que se inicie o rastreio a partir dos 30 anos. Alguns países, né, o Brasil é um deles, né, a Austrália, Estados Unidos, preconizam os 25 anos. Então, a gente sabe que aos 25 anos, vai começar a queda da curva. Então, isso é para vocês sempre terem em mente, né, que a gente jamais vai pedir um teste HPV antes dos 25 anos. Certo? Porque é aos 25 que começa a queda, mas ela estabiliza com 30 anos. Então, muito se foi perguntado, quando foi realizado agora essa parte 1, né, essa parte 1 do rastreamento agora pelo teste HPV, que foi publicada, né, pelo Ministério da Saúde, pelo INCA. Por que começar aos 25? Será que seria ou aos 30? Então, vejam bem que a taxa de câncer invasor, né, olhem bem, aos 20 anos ela é baixíssima, 3 casos por 100 mil mulheres. Aos 25, ela sobe um pouco, mesmo assim muito baixa, 5 por 100 mil. Aos 30, ela duplica, 12 por 100 mil, mostrando que aos 30 seria, né, uma época melhor para começar a fazer o rastreamento. E também notaram o quê, em alguns estudos, né, que não houve aumento da detecção das lesões de alto grau, ou mesmo do AIS, quando foi feito um rastreamento com mulheres entre 25 e 29. O que eles viram também? Né, que existe uma maior taxa de detecção do HPV em lesões de baixo grau, né, nessas mulheres entre 25 e 29 anos. E essas lesões que têm, ou são baixo grau, ou mesmo são a NIC2. E a NIC2, nas mulheres de menos de 30 anos, a gente sabe que em 36 meses, 70% delas regride, sem a gente fazer nada. Né? Diferente da mulher de mais de 30 anos, onde só 44 anos, em 24 meses, é que regride. Né? Então, o que nós temos que lembrar? Que infecções em mulheres jovens, geralmente, elas são transitórias, né? E tornam o rastreamento menos eficiente. Né? E gerando o quê? Mais colposcopias, mais sobrediagnósticos e mais sobretratamentos. Então, para a gente bater o martelo, fazemos nos 25 anos ou começamos aos 30, a gente teria que ter muitos trabalhos, né, mostrando quantos casos e mortes por câncer deixariam de ocorrer, né, postergando o início do rastreio para após 30 anos, né, e quantos casos também de parto prematuro ocorreriam em função da antecipação para 25 anos. Então, esse é sempre aquela balança, né?
segurança oncológica, desfecho obstétrico. Então, essas perguntas ainda não estão muito embasadas. O grau de evidência ainda não é alto para que a gente tenha uma segurança. O que foi feito, então, nas diretrizes? Foi feita uma modelagem matemática, né? E o início, a partir dos 25 anos na população brasileira, se mostrou mesmo ser a melhor estratégia. Então, dessa maneira, optou-se para incluir a faixa etária de 25 a 29 no rastreamento, neste momento de transição em que será implementado o teste pelo HPV. Né? Apesar de ser, né, baseado no nível de evidência menor do que no rastreamento a partir dos 30 anos. O que foi, então, concorde nessa realização da primeira parte da diretriz, que haverá um monitoramento dessa faixa etária, né, para daqui a uns anos nós sabermos se continua a partir dos 25 ou se nós vamos passar para mais de 30 anos. Então, eu gosto de mostrar tudo isso porque para deixar muito, 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 muito maduro em vocês, que a gente não rastreia mulher de menos de 25 anos com o teste do HPV. Não se faz isso, tá? Então, o que foi acordado nessa primeira fase das diretrizes, nessa primeira parte das diretrizes? Que nós teremos, então, a população-alvo de 25 a 64 anos, né, fazendo o teste a cada 5 anos. Porém, esse 64 aqui, ele é diferente do 64 da citologia. Então, vejam bem, qualquer teste negativo, né, a partir dos 60 anos, então a mulher tem lá 60 anos, 61, fez um teste negativo do HPV, ela sai do rastreio. Ela não precisa repetir isso com 65 anos. Então, isso a gente tem que ter também muito amadurecido em nossa mente. Então, vejam bem, como é que começa? Essas mulheres, então, na população-alvo, né, vai ser feita uma coleta do teste do DNA HPV, né, vai ser feito nesse mesmo material aqui, né, da citologia líquida. E o que acontece, então? Dando negativo esse teste, essa mulher vai repetir o teste só em 5 anos. Nós vamos mostrar para vocês depois que é totalmente seguro repetir em 5 anos. Não há necessidade de repetir antes. Não deve ser repetido antes. Tá? Aí, se por um acaso ela fez o teste da HPV e deu positivo, e o nosso rastreio vai ser com genotipagem, deu positivo para 16 ou 18, ela vai fazer diretamente a colposcopia. Então, deu 16, 18, vai para a colposcopia, porque ela tem quase 30% de chance, 27,8%, né, de ter uma lesão de alto grau. Ela faz a colposcopia, a doença cervical, né, a colposcopia deu positiva, ela vai para a linha de cuidado, vai fazer aquilo que vai ser preconizado nas mulheres com colposcopia positiva. Ela fez colposcopia, deu negativa, ela vai repetir esse teste em 1 ano. Agora, se ela fez esse teste do HPV lá na entrada, deu positivo, mas não 16 ou 18, né, nós temos que ver, lembrar que o teste HPV é um pouco menos específico que a citologia. Então, precisa de um teste de triagem, porque com HPV others, não 16, 18, é 5,5% de chance dela ter uma lesão de alto grau. Então, vejam bem, ela vai fazer o quê? Uma citologia reflexa. Ah, ela vai precisar voltar para a UBS? Não. Ah, vai precisar voltar no meu consultório? Não. Na hora que é coletado, né, o laboratório, quando ele lê esse teste e ele vê que esse teste é positivo para HPV others, ele mesmo vai fazer a citologia e vai mandar para o médico o resultado já dessa citologia. Se essa citologia deu negativa, ela vai repetir esse teste em 1 ano. Se essa citologia deu positiva, né, aí ela vai para a colposcopia. Ok? Então, esse fluxograma é muito importante que seja seguido à risca. Eu não posso misturar isso aqui. Eu misturando esse fluxograma, eu fazendo do jeito que eu quero, né, porque eu acho que aquela mulher tem um risco maior, porque eu acho, não tem eu acho, né? Tem que seguir o fluxograma preconizado pelo INCA. Aí,
por que eu posso fazer o teste em cada 5 anos? Né? E esse trabalho também é bastante citado na literatura, feito nos Países Baixos, e eles fizeram, então, incluíram, né, 175 mil mulheres, fizeram 4 ensaios clínicos, e o que eles mostraram? Eles fizeram 3 rodadas de rastreio, aos 5, aos 10 e aos 15 anos, e viram a taxa de incidência cumulativa do câncer invasor e a taxa de lesão de alto grau. A linha azul seria no braço com citologia, a linha vermelha com o teste HPV, a linha verde com o coteste. Então, o que eles viram? Que o número de cânceres detectados é igual entre a citologia e o teste HPV em tempos diferentes. Olhem só, né? O que a citologia detectou na segunda rodada, o HPV só foi detectar, né, na terceira rodada. Então, isso mostra o quê? Que o teste HPV, ele protege mais, né? Ele é mais seguro que a citologia. E a gente vê aqui, mais ainda, né, discrepante, quando a gente vê a taxa, analisa a taxa da doença de alto grau. Nós vemos que a taxa detectada pelo teste HPV, né, foi mais baixa na terceira rodada em relação à segunda rodada. Né? Então, vocês vejam que a segunda rodada deles aqui, né, na realidade não é bem 10 anos, seria mais ou menos 9 anos, mas eles mostram que mesmo em 10 anos, a proteção que o teste faz do HPV é muito grande. Então, os primeiros 5 anos, né, a gente mostra, praticamente a linha, está na linha de base. Então, eu tenho total segurança de fazer o meu teste do HPV de 5 em 5 anos. Já estão se pensando em fazer a cada 10 anos, né? Tá? Mas isso são ensaios, são estudos ainda. Mas os 5 anos mostra que na lesão de alto grau, totalmente seguro, mesmo no câncer. Então, eu não preciso me preocupar de ter que fazer o exame em menos tempo. Né? Então, mostrando então, que é totalmente seguro o teste, que eu posso fazer em cada 5 anos sem problemas. E qual seria, então, para a gente terminar, a grande pedida também do teste do HPV, que ele propicia, né, o self-sampling, né, a autocoleta. Então, naquelas mulheres que não têm acesso à unidade de saúde, aquelas mulheres ribeirinhas, aquelas mulheres que estão longe das unidades, aquelas mulheres em situação de encarceramento, e aquelas mulheres que não conseguem, até por violência, ir numa UBS, elas poderão fazer, né, nas populações especiais, a autocoleta. A autocoleta, dizendo para vocês, é diferente, né, daquela coleta que vai ser feita para toda a população na UBS. A autocoleta, se ela der positiva, essa mulher vai ter que fazer a coleta da citologia reflexa na UBS. O que nós temos que deixar, então, bem assim, livre, bem limpo na nossa cabeça, no nosso modo de pensar, nesse período difícil que é o período de transição, né? Que o teste HPV é altamente sensível, perde um pouco a especificidade, o início deve ser com rastreio com 25 anos, nunca antes de 25 anos, respeitar os intervalos preconizados, não repetir o teste em menos de 5 anos nas negativas, de jeito algum, não repetir, né? Triagem, fazer o teste de triagem das HPVs positivas, quando forem por HPV others, né, que não são 16 e 18. Mostrando que tudo isso vai funcionar muito bem se tiver uma alta cobertura. Então, para isso, nós temos que colocar esse teste onde? No rastreio organizado. Ele não funciona em rastreio oportunístico, né, porque nós temos que seguir o fluxograma. Isso é super importante. Então, eu gostaria de agradecer, né, a atenção de vocês e já fazer aqui só um convite ao Congresso Brasileiro de TGI, né, em Goiânia, em 2025, de 18 a dia 20 de setembro. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, doutora Rita, pela excelência da palestra, doutora Rita, que também é nossa diretora científica da SOGIPA, né, e que nos guia em toda essa programação anual, viu, doutora Rita? Muito obrigada aqui em público. Passo a palavra para a nossa debatedora, doutora Maria Isabel. Doutor José Fernando gostaria de falar. Doutora Acácia,
Parabéns, doutora Isabel, pela sua apresentação, doutora Rita, pela sua apresentação. E fiquei pensando cá comigo, né? Por que não fazemos uma reunião com este grupo seleto de ginecologistas aqui na Associação Médica, convidando o secretário de Estado da Saúde, tá? Para mostrar os dados a nível mundial, mas com certeza no nosso estado nós podemos abraçar esta causa, né? Depois chamar a Secretaria Municipal de Saúde, a mesma, para a gente fazer algo Paraná, né? Para disseminar para a população do Paraná a importância do exame no HPV. Tudo isso que a senhora mostrou é muito importante para ficarem apenas no meio médico, sabe? Eu acho que nós temos aqui um estúdio, nós podemos fazer uma MPcast aqui com o secretário da Saúde, com a doutora Rita, com a doutora Cássia, com a doutora Maria Isabel, e a gente discutir isso no meio de quem conhece o assunto, mas jogar para a população, através do YouTube. Hoje o nosso MPcast está no YouTube. Jogar, por exemplo, eu mando para todos os meus pacientes, tá? Eu tenho lista de transmissão. São pacientes vasculares, mas é um número, assim, de 44 anos de consultório, deve ter um número de pacientes razoável para a gente mandar. Se cada colega mandar para os seus pacientes de consultório aí o convite para participarem do MPcast sobre esse assunto, eu acho que é o começo de uma disseminação via, né, online e via meios hoje alternativos, que é a tecnologia da informação. A Associação Médica abraça a causa, a doutora Rita, a doutora Cássia, a doutora Maria Isabel. Estou colocando a Associação Médica à disposição de vocês para nós fazermos desse assunto e outros assuntos importantes a casa de vocês, ok? Eu vi aqui, eu anotei alguns dados aqui que eu fiquei muito preocupado, né? O número de pessoas jovens com câncer de colo de útero, o número, né, da população mundial e nacional que morreram por câncer. E quando você faz o diagnóstico, já é em estágio avançado da doença. Então, isso é uma preocupação, é falta de informação, sabe? Falta no nosso país cultura em todos os sentidos, mas a cultura de prevenção de doença, eu penso que seja um dos assuntos mais importantes da nossa especialidade, das especialidades médicas, para prevenir doenças, seja cardiovascular, seja ginecológica, seja, sabe? É um sem número de patologias que poderiam a saúde pública gastar menos em tratamento e mais em prevenção. Então, é um assunto que eu coloco a vocês à disposição para que a gente marque uma reunião à disposição de vocês. É só vocês dizerem, doutor Macedo, vamos marcar? Vamos marcar, eu marco, convidamos o secretário, almoçamos com ele aqui, mas para sair daqui um propósito, tá? Vamos fazer um documento de uma parceria da Sociedade de Ginecologia, Associação Médica, a Secretaria de Estado da Saúde. Eu tenho certeza que o Beto Preto, o César, abraçam essa causa, mas basta a gente disseminar essa informação, ok? Eu vou pedir desculpas a vocês, eu tenho outra reunião agora às 8 e pouco. Eu tive na abertura aqui dos médicos que estão entrando na cooperativa aqui da Unimed, às 7 horas eu tive que abrir esse encontro, e tive várias coisas. Então, quero agradecer e parabenizar a Surgipa por encontro com uma aula como essa, ok? Grande abraço a todos. Obrigada, doutor Macedo, grande abraço, obrigada por estar conosco e agradecemos no nome da SOGIPA, Associação Médica do Paraná, que leva a informação para tantos profissionais. Um prazer, foi todo meu, ok. Eu ia falar, mas eu já vou falar. Não é assim, né, Cássia? Eu estou vendo aqui, eu abri o chat dos comentários, e tem perguntas aqui interessantíssimas que eu acho que precisariam ser respondidas. Vamos lá. É uma grande oportunidade a gente
Nossa, perguntas muito interessantes. Excelente, olha, gostaria de agradecer a todos que nos acompanham. Então, vamos lá às perguntas. A doutora Fernanda Schier nos pergunta: os convênios já estão cobrindo a pesquisa do HPV sem precisar de tantas justificativas? Doutora Rita, a senhora pode falar sobre isso? Eu acho o seguinte, eu não tenho consultório privado, acho que a Bel pode falar melhor do que eu, né? Porque eu sou 100% SUS, né? Tá? Estou na universidade. Mas já digo que o teste, o rastreio, ele vai ser implementado em termos de saúde pública, vai demorar 1 ano e meio, mais ou menos. Eles já estão começando nos estudos, como eu mostrei para vocês, mas vai demorar um pouco. Na parte privada, a Bel que pode responder melhor, porque esse que vai ser o grande problema, vai ser a saúde suplementar, vai ser quando eles vão liberar ou não, né, e como que o profissional na saúde suplementar vai seguir o fluxograma. Né? Então, a minha preocupação não é saúde pública, eu já disse isso outras vezes, é a saúde suplementar. Eu acho que a Bel pode responder isso aí. Aí, agora me ouve? Sim. Sim, ótimo. Até o momento a gente não tem isso implementado pela saúde suplementar, até porque eles seguem normalmente as diretrizes nacionais, né? Então, até o momento o que a gente tem são as indicações na dúvida diagnóstica, né, que você justifica, até foi um artigo publicado em 2018 e revisado em 2022, que a doutora Rita também fez parte, né, doutora Rita? Então, a partir do momento que essas são as justificativas, no momento em que o teste do DNA-HPV está nas diretrizes atuais, mas ainda não tem um fluxograma implementado na saúde pública. Então, a gente da saúde suplementar tem que seguir o que vem das diretrizes nacionais, que ainda estão com projetos pilotos, né, em algumas unidades. Até a doutora Ângela ali nos comentários, né, doutora Ângela, se depois quiser fazer algum comentário, que ela falou que aqui em Curitiba eles estão com um projeto piloto na unidade do Bairro Novo, e depois para disponibilizar para os demais municípios. Então, a doutora Ângela é da Secretaria de Saúde, né, doutora Ângela? E eu acho que a partir disso que a gente vai conseguir ter um rastreio organizado e a saúde suplementar segue uma diretriz nacional, que ainda está em processo de implementação. Obrigada, Isabel. A Fernanda Evangelista, ela pergunta se poderia explicar melhor, doutora Rita, a curva. Ela não entendeu por que fazer só após os 25 anos, sendo que com 15 anos é o pico. Isso, essa pergunta é interessante, porque é aí que a gente tem que pegar, né? Então, o que acontece? Se você for, não estou com a aula agora, mas se você for ver ali, se lembrar da curva, Fernanda, aos 15 anos, a infecção pelo HPV vai lá para cima. Então, ela tem a coitarca e ela vai ser infectada pelo HPV. O HPV vai lá para cima. Isso não importa para nós, não importa. A maioria dele vai embora. Em menos de 1 ano, essas meninas, ele vai fazer o clearance. O que faz o câncer é a infecção persistente pelo HPV. Então, você vai ver que na curva tinham 3 curvas. A azul, que é a infecção pelo HPV, a outra curva, que é das neoplasias intraepiteliais de alto grau, e a outra do câncer. Então, você vai ver que a infecção começa com 15 anos, começa a aparecer a lesão de alto grau com seus 28 anos, 30 anos, 32, e o câncer, 42. Então, geralmente, é 10, 10, 10, tá? Então, você não faz. Se você fizer o teu teste com 15 anos, você vai pegar zilhões de infecção pelo HPV, que são infecções transitórias e que não é o câncer. Então, é importante essa pergunta, por quê? Porque nós temos que botar uma coisa na cabeça. O câncer leva décadas para se formar. O HPV vai lá, infecciona, décadas, na média. Claro, cada caso é um caso. Essa paciente pode ser imunossuprimida, essa paciente pode ter uma carga viral muito grande, mas isso aí são detalhes. O que você tem que guardar sempre é que não se faz teste de HPV, não se faz, por favor, antes dos 25 anos. Vai dar um monte de falso positivo, vai dar um monte de colposcopia, vai dar um monte de CAF, vai dar um monte de parto prematuro.
tá? Então, achei interessante essa tua pergunta, até para... Tem uma outra também do adeno ali embaixo, para você botar bem isso, assim, ficar bem claro na tua cabeça, que a doença vem décadas depois da infecção pelo vírus. Ela não vem com a infecção viral. Tanto é que HPV positivo não quer dizer que a mulher tenha doença. Você não trata uma mulher HPV positivo. Não, você só vai seguir. Entendeu? Eu acho, doutora Rita, que essa grande questão é a gente também ter essa orientação da população, não só dos médicos, mas a orientação da população que vai ser rastreada a partir de 25 anos, elas entenderem o que é um teste HPV positivo, né? A gente sabe que em torno de 80% das mulheres sexualmente ativas já entrarão em algum momento da vida em contato com HPV, né? Mas só 10 a 15% vão desenvolver essa infecção persistente. E 1% delas vão ter a lesão invasora. Então, assim, essa orientação da população para que não gere uma ansiedade desnecessária, né, ou uma necessidade de, mesmo com o teste de HPV positivo, com uma citologia negativa, ela querer mesmo assim fazer colposcopia, né? Então, assim, se eu tenho um teste HPV e eu faço o teste reflexo, a citologia é negativa, eu vou repetir em 1 ano, eu não vou para colposcopia, né? Então, esse é... E o que às vezes os pacientes vão querer fazer? Eu quero ir para colposcopia mesmo assim. Então, vai gerar uma ansiedade nessa paciente, que às vezes precisa dessa orientação prévia também, e isso acho que faz parte desse rastreio organizado, a orientação não só dos profissionais, como da população. Não sei se foi discutido nas diretrizes lá, doutora Rita, como orientar essa população, porque isso já foi lançado e eu não vi propagandas a nível de saúde pública nacional, vamos dizer assim, como forma de orientação dessas pacientes também, né? Nós estamos aqui discutindo essa questão médica, né? Não, por isso que eu acho que é interessante, né, Bel, que surjam as perguntas, né, aqui, porque isso aqui, eu acho que é o grande mérito da Sojipa aqui, da Cássia, é ter feito esse webinar justamente para a gente começar, né, a falar isso para os colegas e os colegas serem também o replicador, né, porque nós estamos numa fase de transição. Então, essa fase de transição é difícil, e você veja, só agora, dia 18, né, que foi oficial, você vê que saiu uma portaria, inclusive, né, tá? Que né, agora é oficial, não é oficioso, a parte primeira das diretrizes. Então, isso vai demorar um tempo até que as pessoas consigam digerir. Né? Eu acho que tudo vai ter um corpo maior na hora que nós conseguimos terminar a parte 2, que é essa que nós estamos trabalhando agora, que são as condutas nas mulheres com o teste positivo. Aí fecha, né, a questão, e eu acho que daí a gente tem como é que eu digo, uma coisa mais efetiva, mas esse período é bem complicado mesmo. Sim, eles estão querendo treinar, inclusive, os agentes de saúde. Os agentes de saúde vão ter um papel importantíssimo nessa parte da transição e na parte do rastreio em si. Tá? Então, Doutora Rita, depois está ainda, né? Eu tenho 2 perguntas, mas eu vou fazer primeiro a da nossa amiga da Secretaria de Estado da Saúde, doutora Dora Goto. Dora, obrigada, né, por estar conosco. O teste HPV, ele será disponibilizado na rede pública inicialmente para quais municípios? Ou a distribuição será ampla para todos os municípios? Doutora Rita, eu gostaria de complementar. E de que forma será esta transição da citologia para o teste HPV? Então, é uma pergunta bem longa para a gente... Desculpa, estou com a minha garganta ruizinha. Para a gente responder. Mas é assim, ó, na hora que entrar, não pode ter, isso está bem certo, não pode ter 2 tecnologias na UBS. A UBS só vai ter uma ou outra, certo? Não, ela não vai fazer citologia, ela vai fazer teste de HPV. Isso foi mostrado em Indaiatuba, né? Então, justamente para não dar confusão. Então, entra o HPV, né, vai ser feito o teste da HPV. Aquelas mulheres que tiveram, isso está sendo estudado ainda, que tiveram resultados da citologia, vão entrar nessa população em transição. Então, muitas mulheres, nos primeiros anos, ainda vão ter resultados de citologia, e vão ser acompanhadas, né, de acordo com esses resultados. Tá? Em termos de implementação,
eles querem implementar, vai ser assim, e aí que tem a complicação, né? Vai ser um consórcio, na realidade, entre o governo federal, as secretarias estaduais e as municipais. Então, isso eles estão também na implementação. É um grupo, não somos nós estamos com a parte científica, né? Um grupo lá em Brasília que está vendo isso. Então, alguns lugares, a gente mostrou os estudos aqui que estão rodando, já estão, tipo Recife, né? Algumas cidades no Pernambuco já estão começando a implementar o teste. Mas, assim, quando vai ser implementado? Como? Ainda é uma questão. Tá? Então, eu acho assim, qual é a menina dos olhos? Vocês viram que um daqueles estudos do Marco está sendo feito em Brasília e em Manaus. É o norte do Brasil. São 20 casos, 20,50 casos por 100 mil mulheres, né? É muito grande, tá? Então, o norte do Brasil tem o maior número também de óbitos por câncer cervical. Então, eu acho que é lá, provavelmente, que vai ser implementado. Eu acho que tudo vai ser implementado lá, né? Inclusive a autocoleta nas ribeirinhas. Obrigada, doutora Rita. Andréa Werneck, ela comenta uma questão interessante, que na divulgação é garantir à população que isso não é economia do SUS, como ficou entendido para a mudança do protocolo da mamografia, deixar claro que é aumento de segurança. Isso mesmo, concordo. E a Fernanda Evangelista, ela fala que pela experiência de vocês, já tiveram casos de adolescentes vacinada com as 2 doses e depois, na idade adulta, diagnosticada HPV? Sim, é bem comum. Tá? É bem comum, né? Porque você vê que são 20 tipos, né, de HPV mais comuns na mulher, né? Tá? Na área genital aí. Então, a vacina não vai contemplar tudo, né? Tá? E existe sim, mas isso sem problema, tá? É importante enfatizar que o rastreio não é diferente para aquelas que foram vacinadas, né? É o mesmo rastreio, não muda. Isso mesmo. Eu tinha esquecido disso, isso é super importante, que, inclusive, elas vão ser rastreadas, nessa diretriz aqui, já está bem esclarecido, né? Da mesma maneira que as mulheres não vacinadas. Até que comecem, né? Daqui a pouco vai começar a entrar as cortes das vacinadas. E eu acho que nós vamos ver muito menos HPV 16, 18, a coisa muda, mas ainda tem tempo. E até que haja uma homogeneidade das coberturas vacinais, né? Que as coberturas aumentem em todas as regiões do nosso país, contribuindo para a eliminação do câncer de colo de útero, que é a meta de menor que 4 por 100 mil, conforme a doutora Rita falou, até 2030. A Rosana Marô fala das dificuldades, ela mora em Goiás, da dificuldade de fazer, né, pelas operadoras de saúde, e a Fernanda Maciel César pergunta se a técnica de coleta é exatamente a mesma da citologia. É na citologia líquida, tá? É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, né? A grande vantagem, sim, por que citologia líquida? Porque se der positiva, né, para HPV others, que não são 16, 18, eles já fazem citologia no laboratório e vão entregar para o médico assistencialista já o resultado certinho. Ó, deu HPV positivo lá, others, né? E citologia negativa. O que eu vou fazer? Deu others positivo e citologia ASCII-US. High SIL, low SIL. É um outro fluxograma, tá? Então, é isso que a gente precisa entender, que tem que levar no fluxograma. Eu já vou assim, porque eu sei que tem adiantado o tempo, eu vou dar uma de picoteira aqui para a Cássia. Opa, a Rosana, corrigindo, a Rosana Marô, ela fala que ela consegue fazer pela operadora de saúde, tá? Bradesco e Unimed, é isso, né, Rosana? Então, corrigindo aqui, ela consegue fazer. Doutora Rita, uma pergunta, nas pacientes imunossuprimidas, né, e vivendo com HIV, o que muda? Também a mesma coisa, mesmo jeito que a citologia, né? Então, o que vai ter? Ela vai começar depois da coitarca, essa sim, começa depois da coitarca, e vão fazer de 3 em 3 anos, tá? Mesmo dando negativo o teste, ela não faz de 5 em 5, ela faz de 3 em 3, certo? Porque o risco delas é muito maior, né? Elas vão ter reativação da infecção e o risco é bem maior.
A Cássia tem uma pergunta aqui que eu vi que eu acho super importante do adenocarcinoma. Não sei se vai dar tempo de responder. É da Rosana Marô ali. Sei que a incidência é baixa, mas me preocupa o diagnóstico dos casos de adenocarcinoma HPV independente. Gostaria de ouvir a opinião da doutora Rita. E é bem interessante essa pergunta. Então, vejam bem, a gente está fazendo justamente, o meu grupo nas diretrizes é o grupo de glandular, de lesões glandulares, a gente está escrevendo sobre glandular. Então, veja bem, Rosana, a taxa, né, do carcinoma, do adenocarcinoma, ele varia de acordo com a população e de acordo com o teste que você está usando, com a metodologia do teste. Então, ela não é alta, né? Tá? Ela pode ir de 5% a 15%. Aí, o que nós sabemos? Isso na 5 a 15 no AIS, né? O câncer invasor, ele é mais, ele vai de 15 a 25, tá? Por cento. Mas vejam bem, 90% desses adenos, Rosana, eles são HPV positivos, certo? São aqueles adeno endocervical clássico. Então, só 10% ali seria HPV negativo. Tá? Né? Então, o que acontece? Em termos de... vamos usar, então, o coteste como um teste primário, como rastreio primário. Foi mostrado nos trabalhos que ele não é custo-benefício. Ele acresce muito em termos de saúde pública e ele traz pouco benefício. Por quê? Porque quando você faz o coteste, quando é detectado, em termos de adenocarcinoma, o que detecta é o teste do HPV, e não o componente citológico, é o componente HPV, e não o citológico, certo, né? Aí você diz assim, não, mas tudo bem, mas tem essas mulheres que, né, 5% mais ou menos vão ser HPV negativas, vão ser aquelas mulheres com carcinoma gástrico. É um problema a citologia para detectar esses carcinomas, Rosane, porque essas lesões estão dentro do canal, elas escamam de uma maneira diferente da lesão escamosa, elas têm critérios morfológicos muito diferenciados do escamoso, é difícil fazer diagnóstico de lesão glandular, os patologistas sabem disso, né, tá? E a colposcopia também, ela não funciona bem, o maior falso negativo que a gente vê é na lesão de adeno. Então, o coteste, eu não quero adiantar aqui, porque nós já estamos estudando isso no nosso grupo, ele vai até ser usado em alguns casos, né, em segmento depois do tratamento de um adenocarcinoma, mas não como rastreio primário, tá? Então, como rastreio primário é o teste do HPV. Pode ser, estão estudando muito outras tecnologias, outras metodologias para ver se detectam esse percentual ínfimo de HPV negativo, certo? Então, por enquanto, não justifica, certo? Você fazer um rastreio primário usando o coteste, tá? Não justifica, é só mesmo o teste do HPV único. Doutora Rita, a Andrea, ela comenta que também ainda acha difícil orientar a paciente com teste HPV negativo que não precisa fazer mais citologia. Então, esse é o problema da rede suplementar, né? Que as pacientes, elas têm outra noção, às vezes, e elas questionam muito. Mas, realmente, o que você tem que mostrar é convencê-la, né, que o teste do HPV, realmente, a sensibilidade dele é altíssima, o valor preditivo negativo dele é 100% praticamente 100%. Né? Então, se ela der negativa, ela não vai ter nada mesmo. E não há necessidade de fazer o coteste. Então, não há necessidade de fazer citologia junto. Nos Estados Unidos, eles começaram com isso em termos do quê? Do problema judicial, que lá tudo dá processo, né? Então, eles se armam de tudo para se livrar do processo. E o que eles veem? Em 2022, agora, a Sociedade Americana de Oncologia, né, já preconiza só o teste de HPV isolado. Mesmo eles, né, não preconizam mais o uso do coteste. Certo? Então, coteste no rastreio primário, não há necessidade de usar. Ele só acresce volume, pouco benefício. E você pode ter ainda o grande problema de você ter um HPV negativo e a mulher aparece com ASCII-US lá porque ela está com um processo de atrofia, porque
ela tem outros, a citologia, Deus as que usa, e daí o que você faz? Entende? Então, é arranjar, como a gente fala no popular, né? Sarna para se coçar, tá? Além de ser muito caro. Doutora Rita, a Mariana Carvalho pergunta se terá mudança na periodicidade em relação ao CD4. Olha, o que a gente está vendo hoje? Não, porque o que nós estamos vendo hoje é que o CD4 já não é mais prioridade nessa população imunocomprometida. Tá? A gente usava nas diretrizes, né, aqueles 200, né, 200 de CD4, e hoje isso, assim, os trabalhos são muito díspares, sabe? Tá? Então, eu acho assim, no teste HPV, a paciente é imuno, ela é HIV, portadora de HIV, vivendo com HIV, ela vai seguir o mesmo fluxograma para toda essa população, inclusive para as transplantadas, sabe? Renais, entra tudo na mesma caixa. Obrigada, doutora Rita. A Bruna Filipeta, ela pergunta se as pacientes com múltiplos parceiros, se poderia ser feito teste HPV com intervalo menor. Não. Boa essa tua pergunta. Aqui está sendo muito bom, está ótimo esse webinar, para a gente deixar as coisas bem claras, tá? Não há necessidade de fazer com intervalo menor. O intervalo é 5 anos. São populações de milhares de mulheres que foram feitos estudos prospectivos, que foram cortes prospectivas, estudos longitudinais. Então, é isso que eu digo, não é porque a paciente, mesmo citologia, Bruna, não é porque ela tem maior número de parceiros sexuais que ela vai ter que fazer mais citologia. Não. Tá? E isso nada a ver, né? Tá? Então, o teste vai ser feito de 5 em 5 anos se ela for negativa. Como a citologia deveria ser feita de 3 em 3 anos, né? Que o povo faz aí, anual, tal, mas isso não tem embasamento nenhum. Isso só traz confusão, tá? Não, você vai seguir a árvore, aquela árvore que está. Agora você pode achar, inclusive, você é sócia do capítulo, né? A Maria Isabel colocou no capítulo, né, as diretrizes agora que foram publicadas, né? É só a gente dar uma lida ali, é seguir aquilo ipsis literi. Sem áudio, cara. Estou ouvindo. Maria Isabel, você gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Então, a doutora Rita, como é uma mãe colposcópica aí, né, de multíparas, eu queria ouvir a opinião dela, como que ela acha que nós poderíamos aumentar aí a capacidade técnica dos médicos para essa demanda que vem de colposcopia após esses testes HPV positivo, né? Nós temos nossa especialização ali do HC, né, que tem uma carga horária extensa aí, de 1 ano de curso, mas a gente sabe que não é a realidade do Brasil, né? Como que você acha que a gente pode formar novos colposcopistas capazes aí para essa demanda? Então, pergunta muito, muito pertinente. O que os estudos mostram? Que vai aumentar, por exemplo, o de Campinas, né? Vai aumentar em 4,4, né, o número de colposcopias. Nos primeiros 10 anos, principalmente, dessa mudança, né, para o rastreamento molecular e antes que as cortes vacinadas apareçam. Então, nós vamos precisar, sim, de colposcopistas treinados. E isso é um problema no Brasil inteiro, porque nós sabemos que existem poucos centros de cursos de treinamento de colposcopia, de colposcopistas, que têm uma carga horária boa, porque a colposcopia é aquela coisa, né? É olho treinado, né? É quanto mais você vê paciente, mais você aprende, né? Então, são poucos esses centros. Eu acho que vão precisar aumentar esses centros, né? Vai ter que ter replicação disso, e eu acho que, na pior das hipóteses, em lugares mais recônditos, talvez até levar esses cursos, nem que seja um treinamento básico, mas que a pessoa consiga discernir algumas coisas, né? Só que vai ser, eu acho, assim, entrou as diretrizes na parte pública, principalmente, né? E na hora que ela entra na pública, a privada vai entrar de sola, ter bastante, vai ter muito trabalho, nós teremos que ter outros cursos, outros centros de treinamento. Vai ser problemático isso aí.
Doutora Rita, um ponto importante do fluxograma, né? Aquela paciente, aquela mulher que dá HPV não 16 e 18, outros HPVs, né? E ela dá uma citologia reflexa alterada, ela vai para colposcopia. Colposcopia normal. No ano seguinte, ela repetirá o teste. A senhora poderia explicar melhor essa parte para os nossos ouvintes? Isso, ela vai, então, deu HPV Others, ela fez a citologia, deu uma citologia alterada, né? Ela vai para a colposcopia. Na colposcopia, você falou negativa, né, Cássia? Não tinha nada. Exatamente. Isso vai acontecer, isso vai acontecer. Aí o que acontece? Essa paciente vai repetir em 1 ano. Em 1 ano, ela repete o teste do HPV. Certo? Por que esse 1 ano? Porque presume-se que é o tempo do clearance. Certo? Porque o que chamou essa mulher para tudo foi o quê? Foi o HPV positivo, né? Ela vai entrar sempre pelo teste do HPV. Então, realmente, né? A gente tem, por isso que eu digo, a Cássia, que tem que seguir o fluxograma, senão vai dar uma confusão muito grande. Vai dar muito gente fazendo CAF em lesão de baixo grau. Vai ser um auê. Perfeito, doutora Rita. A doutora Ruby Antunes, também, nossa profissional da Secretaria de Estado da Saúde, ela pergunta: será possível fazer esse rastreio de forma organizada, em se considerando a migração dessas pacientes entre os convênios e busca por profissionais diferentes e também pelo SUS? Boa pergunta. Então, é assim, ó. No SUS, vai ser colocado num sistema. Certo? Até porque o teste é caro, né? Vai ser colocado no sistema. Então, eu acho que, eu sempre digo, no público vai ser complicado para implementar tal, mas depois a coisa corre. Agora, no privado, a tua pergunta, nossa, faz muito sentido, Rúbia, porque daí teria que ter um banco em cada convênio, né? Cada plano ter um banco e falar e conversar entre si, né? Ou a mulher ou ela tem com ela o resultado do exame e você confia naquele resultado e segue o fluxograma, mesmo que ela tenha feito os exames anteriores com outro colega. Isso também pode ser feito. Vamos supor, né? Ela fez o resultado anterior há 3 anos atrás, ela tá no gap dos 5 anos, e há 5 anos atrás ela fez, por exemplo, um teste com a Cássia, no consultório da Cássia. Agora ela vem para você. Aí você só repete o teste. Certo, né? Vendo o resultado do teste que a Cássia coletou lá 5 anos atrás. Eu acho que isso pode ser feito. Então, por isso que eu digo que as mulheres também têm que ter muita consciência, que tem que saber o resultado dos exames, que tem que guardar o resultado dos exames, né? Eu digo isso na saúde suplementar, porque no SUS é para estar no sistema. Doutora Rita, a senhora poderia falar um pouquinho sobre o papel da autocoleta nestas novas diretrizes? Sim, a autocoleta veio para as populações vulneráveis, por exemplo, transgêneros, né? Principalmente para as mulheres ribeirinhas. O grande problema da região amazônica é que elas não têm como chegar na UBS, né? Então, não é para ser feito em todo mundo, sabe, a Cássia? É para ser feito nas populações específicas. Por quê? Porque esse teste, né, claro, ela vai ter que ter um treinamento também nas UBS, ou aí que eles vão utilizar os agentes de saúde para mostrarem para essas mulheres como que coleta. Porque conforme a população, elas não vão saber, né? Tá? É muito fácil, muito fácil. Então, tendo esse treinamento, a mulher faz a autocoleta e daí é levado por um sistema do correio para a UBS, e a UBS leva para o laboratório. Então, veja bem, isso é a exceção, isso não é para ser a regra. Por quê? Porque se der HPV positivo, e vai dar em quanto por cento? 10%. Então, vocês podem ficar tranquilos, 90% das mulheres que forem rastrear pelo teste HPV vão dar negativa. Tá? Então, as que derem positiva, aí está o problema, porque daí ela vai ter que ir até o posto de saúde, coletada aí com uma coleta citologia líquida, para poder fazer o teste reflexo da citologia. E a forma de coleta, zona de transformação, ectoservice, endoservice, o que muda, né? Como a gente pode orientar esse profissional que está ali na linha de frente e não é o especialista? É como se ele vem com aqueles dois
dispositivos, né? Você coleta no canal e coleta no hectocloro. É bem fácil, é a mesma coisa que a citologia líquida, sabe? É bem tranquila. A diferença é que vai estar dentro do recipiente, né? Com o líquido que vai propiciar, né, a realização do teste do HPV e também da citologia. Perfeito, obrigada. A doutora Ruby, ela faz um comentário que ela vê muitas pacientes ocultarem exames para opiniões de profissionais diferentes. Por isso estou dizendo, na parte, você tem razão, Rubi, na parte privada, eu acho que pode realmente ter esses problemas, né? Mas isso eu acho que só o tempo que vai dizer. Eu estou achando que os próprios planos, porque o teste é caro, eles não vão liberar para todo mundo, sabe? Eu acho que vai ter um controle. Eu tenho quase certeza disso. Tomara, né? Tomara. A Andréa Werneck, ela fala, talvez se tivéssemos uma plataforma do SUS que fosse alimentada pelos consultórios ou pelos laboratórios. Isso seria um sonho, né? A RNDS para os nossos exames HPV, citopatologia reflexa, que bacana que seria. Doutora Rita, fale algo sobre isso. Eu acho mas eu digo, eu acho difícil, né, que tenha uma plataforma assim, mas a gente tem que deixar rolar, né, porque veja que o teste está sendo feito no mundo inteiro, né, ele veio para ficar, então eu acho que a gente tem que confiar nele, né, e por enquanto pensar mais assim na nossa parte, né, qual é a nossa parte? Eu falei isso lá na Sojipa até, copiar aquele fluxograma, né, imprimir na impressora lá e jogar na parede do consultório. Por quê? Para nunca sair dele. Nunca sair dele. Outra coisa, gente, já está publicada, né? Essas diretrizes, foi publicada, a Isabel colocou a Abel lá no grupo, né? E está aí, né? É muito fácil de ser lida. Muito fácil, tá? Então, é interessante que vocês leiam, porque eu acho que vocês vão entender. Porque ela é muito explicativa, ela é muito bem fundamentada. Eu digo para vocês o seguinte, eu sempre vesti as diretrizes, né? Participei de 2011, 2016, estou participando agora, que é um processo muito laborioso, difícil, tá? Né? Mas que, sério, nada lá é feito porque o Dr. João da Silva achou que tem que fazer. Não. Aquilo é passado por peneiras e mais peneiras. Tá? Né? As meninas que estão comigo lá no hospital sabem que ontem e meio eu tenho que pedir para elas ficarem ali e tal, porque tenho uma reunião, estou fazendo alguma coisa das diretrizes. Então, é uma coisa que vocês podem confiar, gente. Vocês podem confiar, é muito sério, né? Muito sério, não tem viés nenhum de indústria farmacêutica, de indústria de equipamentos, não tem nada disso. Ali é puro, sabe, amor à camisa mesmo. As pessoas estão lá porque gostam da saúde pública, porque querem estudar, tá? Então, eu falo para vocês assim, eu assino embaixo, eu dou o meu diploma, que aquilo é uma coisa muito séria. Então, leiam, porque está muito fácil de ser lido. Nós compartilharemos na página da Sojipa, deixaremos à disposição o link para acesso às novas diretrizes. Também gostaria, para encerrar, falar do comentário da doutora Ângela Leite, do município de Curitiba, talvez uma melhora no Siscam, com a inclusão dos laboratórios particulares. E, né, obrigada, Ângela, né, pela contribuição. Eu passo a palavra para a doutora Rita, para ela falar os principais pontos, né, dessa nossa conversa desta noite, e para a doutora Maria Isabel complementar e depois deixar uma mensagem final para os nossos participantes. Eu acho que o mais importante é isso que eu acabei de falar, né? Vocês leiam, a Cássia vai deixar disponível, leiam as diretrizes, ela não é difícil de entender, é a parte 1, depois vem a parte 2, tá? Então, leiam, aproveitem a parte 1, porque é o rastreio e é bem mais fácil de entender. A parte 2 vai ser um pouco mais complicadinha. E põe uma coisa na cabeça, não peçam o teste, mas não peçam antes de 25 anos. Porque a probabilidade da positiva é muito grande, vai ser uma confusão para a paciente e vai ser uma confusão para vocês, tá? Então, não fazer antes de 25 anos e termina quando? 60 anos. A mulher completou 60 anos, vocês pedem um teste, deu negativo, não se faz mais. Pode mandar
ela fora do rastreio, pode dizer, orientar para fora do rastreio. Não tem que ficar rastreando mulher com 70 anos, gente. Bel? A minha sugestão é para os médicos mesmo, no sentido de vocês encorajarem as pacientes a confiarem no exame e passarem essa segurança para elas, né? Não ficarem, mas se você quer, então, tal, então eu vou fazer, né? Ou você no sentido de você querer agradar a paciente e fazer alguma coisa que está fora da diretriz e você vai acabar talvez iatrogenizando e não ajudando, né? Então eu acho que você é o ponto de apoio da paciente. Você tem que passar aquilo que é científico e acalmar essa paciente, não gerar uma ansiedade desnecessária, né? Passar essa segurança para o paciente que vai fazer com que você não fique pedindo exames necessários. Nesse sentido, eu acho que é nosso papel como médico tranquilizá-las. E também aquelas pessoas que não estão confortáveis em fazer um diagnóstico colposcópio, que procurem se atualizar para que não faça, às vezes, uma biópsia desnecessária ou um ver e tratar e faça um sobretratamento. Então, se atualizar e fazer com que esse rastreio organizado seja aí o melhor para todas as pacientes aí no Brasil. Eu acho que é nesse sentido. A doutora Valéria Balardim, ela pede, por favor, reforçar a partir de quando deveremos iniciar a aplicar este protocolo em nossa rotina. A nível de saúde suplementar, eu acho que, assim, eu como presidente aí da Sociedade de Colposcopia do Paraná, posso entrar em contato com o Unimed, que é o principal plano de saúde, por exemplo, aqui de Curitiba, talvez do Paraná, para a gente ver como que vai ser feito, né, em que momento, porque hoje eles só liberam a captura híbrida e não o teste de PCR. Em teoria, a captura híbrida não faz genotipagem, não consegue genotipar o 16 e o 18. Então, é isso que a gente vai ter que alinhar falando Unimed, Curitiba, Paraná, né? Até o momento, a gente não consegue o teste como rastreio. A gente pede, às vezes, eles negam justificativa e negam. Então, penso que a gente, como sociedade aqui de colposcopia do Paraná, a gente pode entrar e fazer uma nota explicativa para vocês também, uma orientação. Eu acho assim, ó, é bem isso que você falou, Bel, mas eu boto mais um adendo. Eu acho assim que usar no consultório como protocolo, vocês devem aguardar a publicação da fase 2. Por quê? Porque se vocês pegarem um teste HPV positivo, não tem ainda o que fazer com o HPV positivo. É uma série de coisas que nós estamos trabalhando agora. Então, não façam isso antes de ter a parte 2. Porque o que vai acontecer? No positivo vai dar... Nossa, a pessoa vai ficar desesperada. O que eu faço? Aí começa o chute, né? Tá? Começa o famoso eu acho, né? Tá, eu acho. Não, eu acho que para vocês botarem isso no consultório de vocês, independente se o plano quer ou não quer, e eu acho a ideia da Bel interessante, até dessa intermediação da sociedade de colposcopia, tem que saber o que fazer. E o que saber o que fazer, o que eu vou fazer, está saindo agora na fase 2, que só vai ser publicada em março, abril do ano que vem. Tá? E então, quanto aos municípios e estado, é gradual, né? Foram 12 estados elencados e as diretrizes vêm do Ministério da Saúde para as secretarias estaduais de saúde e para os municípios que estarão orientando seus profissionais, só complementando, viu, doutora Rita? Então, a nível de saúde pública, né, essas diretrizes, elas seguem as recomendações dos níveis de atenção, tá bem? Isso mesmo. Porque a gente faz consultório que já está atropelado. As coisas já estão vindo atropelado. Então, a orientação no momento, a gente não ainda está fazendo rastreio, até porque a saúde suplementar não tem liberado. Né? A gente pode ver como sociedade, conversar com eles e ver como isso, a partir de uma implementação nacional e talvez depois dessa liberação dessa fase 2, né, que a doutora Rita falou, para a gente já deixar isso alinhado com eles. Eles vão ter que liberar o PCR, né? Coisa que eles não fazem hoje.
Isso. Então, só deixar estruturado, minha gestão termina em dezembro, né? Mas acredito que a nova gestão aí possa dar continuidade a um trabalho iniciado. Muito obrigada, doutora Maria Isabel, doutora Rita, né, pela excelência da discussão e a importância de nós trazermos essa informação no momento em que são publicadas as novas diretrizes para esclarecer periodicidade, início da coleta, término da coleta, como proceder nas pacientes imunossuprimidas, também nas pacientes vacinadas, para que a gente possa atingir a meta até 2030 de eliminação do câncer de colo de útero, que é o terceiro que mais acomete as nossas mulheres no nosso país. Muito obrigada a todos que participaram conosco, né, dando a honra da sua presença nesta noite. Muito obrigada, viu, doutora Rita, doutora Maria Isabel, um grande abraço a todos e até a próxima semana, no dia 26, quando nós estaremos discutindo sobre hemorragia pós-parto. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Grande abraço, doutora Rita, doutora Maria Isabel. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.